Oi pessoal, nesse vídeo da disciplina de Geometria, a gente vai falar sobre esse teorema, que diz o seguinte: a soma dos quadrados das distâncias de um ponto de um triângulo às retas suportes de seus lados é mínima se e somente se tal ponto for o ponto simediano do triângulo. Eu convido vocês a clicarem nesse link para acessar o objeto do GeoGebra, que a gente vai falar primeiro dessa construção e desse ponto simediano, e na segunda parte do vídeo a gente vai fazer a demonstração desse resultado. Então, quando vocês clicarem aqui, vai para esse objeto do GeoGebra, e para a gente entender um pouco melhor como funciona esse ponto simediano, a gente vai observar essa construção. Então, primeiro, eu vou traçar um triângulo ABC, de lados A, B e C. Em seguida, a gente marca o ponto médio do lado AC, que eu indiquei aqui por M índice B, em referência ao oposto do vértice B. Traçamos a mediana, marcamos o ponto E, que é o ponto de interseção da bissetriz relativa ao vértice B, com o lado AC do triângulo. Aí, a gente traça essa reta BF, que é a simétrica da mediana em relação à bissetriz BE. Então, nós ficamos com duas retas em vermelho aqui no esboço. Essa, cujo ponto extremo aqui é o MB, é exatamente a mediana. E essa outra BF é a reta que a gente chama de simediana, a simétrica da mediana em relação à bissetriz, relativa a esse vértice. Vocês podem perceber que aqui no vértice B eu identifiquei os dois ângulos que são iguais. Vou fazer a mesma coisa para os outros lados, então eu só modifiquei as cores para cada um deles. Então, relativo ao vértice C, a mediana é esta que tem ponto final no ponto M índice C, e o segmento CI é o segmento da simediana simétrica a essa mediana C, M índice C. Para o lado BC, novamente, a gente refaz essa construção. E agora estão em verdes tanto a mediana relativa ao vértice A, quanto a simediana AL. Notem que as três simedianas, elas se interceptam num ponto. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado para um detalhe bem importante aqui. As medianas, elas se interceptam num ponto G, que a gente costuma chamar de baricentro do triângulo, ou centro de massa desse triângulo. As simedianas, que são as três simétricas relativas a cada uma das medianas do triângulo, também se interceptam em um ponto. Esse ponto aqui a gente está chamando de K no nosso esboço. E esse ponto K é o ponto simediano do triângulo. Então, ele é o simétrico do baricentro, digamos assim. Ele é o ponto de interseção das três simedianas desse triângulo. O que o resultado diz? Então, posto isso, com esses nomes, e como a gente construiu esse triângulo, a distância desse ponto K aos lados do triângulo é mínima, se comparado com qualquer outro ponto P no interior desse triângulo. Então, observem o seguinte, eu fiz aqui uma construção dessas medidas, tá? Quando a gente movimenta esse ponto P aqui a gente encontra as distâncias de P aos lados do triângulo ABC. Então, quadrado dessas distâncias, o total dá 85,77. O quadrado das distâncias do ponto K, que é o ponto simediano, aos lados do triângulo ABC, 41,65 para esse triângulo que a gente construiu aqui. Então, observem que quando a gente movimenta esse ponto P dentro aqui do triângulo, sempre dá um valor maior do que 41,65. Não importa onde esteja esse meu ponto P, o valor é mais alto do que o valor quando eu tenho o ponto simediano. Então, realmente, quando eu chego aqui, em cima aqui do ponto simediano, esse valor dá 41,65.
para qualquer outro, ele é maior. Então, esse é o resultado que a tese do teorema afirma, né? Realmente, a soma desses quadrados é menor quando eu estiver falando do ponto simediano. Então, agora na segunda parte do vídeo, a gente vai fazer a demonstração desse resultado. Então, agora a gente vai falar da demonstração desse teorema. E para fazer a demonstração desse teorema, a gente vai chamar de S a área do triângulo ABC. E essa área S pode ser decomposta como soma de três áreas. A área do triângulo BCP mais a área do triângulo CPA mais a área do triângulo APB. Esse P, então, é o ponto interior do triângulo ABC. A gente quer mostrar que a soma dos quadrados das distâncias de P aos lados do triângulo ABC é mínima se esse P for o ponto de encontro das simedianas, ou o ponto simediano do triângulo. Então, em cinza, eu tenho as distâncias a cada um dos lados desse triângulo do ponto P. Então, x em relação ao lado BC, y em relação ao lado AC e z em relação ao lado AB. Então, quando eu trato das áreas desses triângulos, então, eu posso fazer base vezes altura. Então, no primeiro triângulo, a base vale a altura é x e a área é a vezes x dividido por 2. Da mesma forma, no segundo triângulo, no CPA, a base passa a ser o B, a altura relativa ao vértice P é y, dividido por 2, temos a área. E no triângulo APB, a base C, a altura Z, relativa ao vértice P, dividido por 2, temos a área. Então, dessa forma, a gente consegue dizer que 2 vezes S é AX mais BY mais CZ. Então, o próximo passo que a gente vai fazer para tentar utilizar a desigualdade de Cauchy é elevar ao quadrado os dois lados dessa igualdade. Então, nós temos 2S ao quadrado é igual a AX mais BY mais CZ ao quadrado. Pela desigualdade de Cauchy, isso é menor ou igual que A mais B mais C vezes x mais y mais z, todos esses termos elevados ao quadrado. Então, é A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado, x quadrado, y quadrado e z ao quadrado. Então, com isso, eu posso dizer que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que seriam a soma dos quadrados das distâncias de P aos lados do triângulo ABC, é maior ou igual que 4s ao quadrado dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ocorre que, pela mesma desigualdade de Cauchy, essa igualdade, ela acontece, então, pela desigualdade de Cauchy, a igualdade, ela só é verdadeira, ou é verdadeira se e só se, então, vale a igualdade se e só se eu tiver a seguinte relação entre esses valores. X sobre A for igual a Y sobre B, que por sua vez igual a Z sobre C. Acontece que na proposição anterior a esse teorema que está no material, quando acontece esta igualdade aqui, por exemplo, eu vou chamar de 1, do fato de x sobre A ser igual a y sobre B, significa que AP, a semirreta AP, é simediana relativa ao vértice A, né? E da mesma forma, se vale esta igualdade aqui pela proposição anterior, então, se eu tiver que y sobre b é igual a z sobre c, nós tiramos que o BP é uma simediana. Nesse caso, relativa ao vértice B. E, finalmente, né, ao número 2, a terceira situação é quando este for igual a este. Então, quando eu tiver x sobre A igual a z sobre c, lá no
na proposição anterior, o livro escreve x sobre z igual a sobre c, mas é a mesma coisa, né? Só basta fazer meios pelos extremos. Então, se isso aqui acontece, eu tenho que CP é simediana. Então, observem que esta igualdade aqui, que acontece quando vale a igualdade dessa relação aqui, pela desigualdade de Cauchy, ela, por causa dela, nós podemos afirmar que esse ponto P, para valer a igualdade, ele tem que pertencer às três simedianas, ou seja, ele é o ponto de concurso dessas três semirretas, que recebe o nome de ponto simediano, como nós acabamos de falar na explicação da primeira parte do vídeo. Então, isso aqui tudo implica que P é o ponto simediano, tá? Ou seja, o ponto de concurso das três simedianas. E isso conclui a demonstração do resultado. Então, esta distância aqui, ela vai ser mínima quando vale a igualdade nessa relação aqui. E pela desigualdade de Cauchy, a igualdade só é verdadeira se essa relação for satisfeita. Do fato dessa relação ser satisfeita, se e somente se essa relação for satisfeita, né? E desse fato, a gente chega à conclusão que isso só pode acontecer, então, se o ponto P for o ponto simediano. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.